E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo nós iremos falar do famigerado Plano Collor, que no dia de ontem, 16 de março, fez seu aniversário de 31 anos. Então eu quero falar sobre os antecedentes, o porquê do surgimento desse plano, as consequências, o que era esperado que aconteceu de fato, e inclusive uma pergunta que meu avô sempre me faz quando algo começa a dar errado no Brasil: será que há a chance de pegarem novamente nossas poupanças, contas bancárias, algumas aplicações financeiras, igual aconteceu na época do Collor? E veremos o quão real é a chance disso voltar a acontecer. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar que na próxima segunda-feira, dia 22 de março, a partir das 5 da manhã, eu vou estar abrindo as inscrições para o meu treinamento, meu curso Viver de Renda, 14ª turma. E se você quer mais informações sobre ele, eu vou deixar o link da página de inscrição aqui embaixo. Lembrando que essa página só fica efetivamente disponível para realizar a inscrição a partir das 5 da manhã da próxima segunda. E me siga no Instagram, porque eu vou fazer lives nesses dias até a abertura do curso na segunda-feira, falando de outros assuntos e falando também sobre o que é o curso Viver de Renda. E agora, efetivamente, partindo para o assunto do vídeo. Mas antes, começando pelo começo, é interessante que a gente veja os antecedentes ao Plano Collor. Então vamos lembrar que o Brasil de 64 a 85 passou por um período de 21 anos de governo militar. Durante esse período a inflação já deu uma acelerada, inclusive de 1954, 10 anos antes dos militares, a 1994, antes do Plano Real, nós tivemos 40 anos de inflação de 2 dígitos. Só que nesse período, após a passagem dos militares para os civis, a inflação ela se intensificou. Então foi eleito Tancredo Neves numa eleição indireta, ele morreu sem governar, um exemplo inclusive que eu acho que deveria ser seguido por vários políticos, né? Na minha opinião, o melhor presidente que o Brasil já teve por conta disso. Sarney assumiu e no governo do Sarney a coisa degringolou de vez. Para que vocês tenham ideia, durante o período de 80 a 89, e se acelerando muito mais próximo do final desse período, a média de inflação foi de 233,5% ao ano, sendo que no ano de 89 ela bateu 1.900%, uma inflação de 4 dígitos. Então imagina o cenário econômico, né, o cenário de destruição que a gente tinha nessa época. A dificuldade que existia na hora do empreendedor fazer o cálculo econômico, ver como que as coisas vão funcionar no futuro, poder projetar no que era mais interessante investir. Não havia horizonte de longo prazo. Inclusive, vou deixar um trechinho de um vídeo aqui mostrando como era feita a oferta de bens, né, duráveis que eram vendidos naquela época. E era interessante que, primeiro, o preço era astronômico, né, em número de dígitos pelo menos, na conversão não seria, era um preço barato, é que a nossa moeda era muito desvalorizada. E o outro ponto é que só dava para parcelar em 2 vezes. Vejam o vídeo. É a liquidação do MAP! É a última semana! Rádio Relógio Toshiba, só 2 de 530 mil cruzeiros sem juros. System Polivox Trivox, 2 de 1 milhão e 900. TV Panasonic 14 polegadas, 2 de 7 milhões e 200. Fogão Brastemp Deville, 2 de 3 milhões e 200. Geladeira Prosdóximo, 2 de 4 milhões e 700. Forno micro-ondas Brastemp, 2 de 5 milhões e 400. Tudo em 2 vezes sem juros. É a liquidação do MAP. Não perca, é só até sábado. Liquidação no MAP. E por que só dava para parcelar em 2 vezes? Porque era loucura a loja deixar parcelar em 12, em 10 vezes, como a gente deixa hoje, porque ao longo desse tempo, com uma inflação de 4 dígitos, no final a pessoa não teria mais dívida nenhuma. É que nem se eu pegasse R$100 emprestados com algum seguidor, né, alguém inscrito aqui no canal, e falasse: eu te pago daqui a 10 anos. Hoje R$100 eu ainda compro algumas coisas no mercado. Daqui a 10 anos, talvez R$100 comprem só um Kinder Ovo, pela evolução da inflação aqui no Brasil. Então seria perder dinheiro, só que naquela época em um horizonte muito mais curto de tempo. E quais eram as causas dessa hiperinflação que nós tínhamos no Brasil? Milton Friedman ele tem uma frase que diz que toda inflação é um fenômeno monetário e a hiperinflação é um fenômeno político. Então nós tivemos, além do normal que causa a inflação, um aumento da oferta monetária, porque o Brasil gastava muito mais do que ele arrecadava, então se endividava mais, já tinha uma dívida muito grande, dívida externa. Nós tivemos uma moratória nessa época, com o Sarney, né? Ou melhor dizendo, uma auditoria cidadã da dívida, né? Que na bucha foi uma moratória, foi um calote que a gente deu nos credores internacionais. Além disso, desse excesso de gastos, excesso de endividamento, a gente tinha um ambiente também que, devido a essas consequências da inflação e da intervenção política tentando resolver a inflação, nós entramos num cenário de hiperinflação com cada vez menos visibilidade do que viria à frente, encurtando muito o horizonte de planejamento
dos investidores. E como, pior do que o problema é sempre a solução que os políticos dão para esse problema, num período muito curto de apenas 5 anos, nós tivemos 3 planos econômicos antes da entrada do governo Collor, com um plano Collor que foi pior do que esses 3, inclusive. Tivemos o plano Cruzado, o plano Bresser, o plano Verão, todos fracassados. Quem está vivo nessa época lembra do Sarney, né, colocando os fiscais do Sarney para atuar, um negócio que me lembra um pouco esse romance aqui do George Orwell. Eu gosto bastante da Revolução dos Bichos, falo muito, mas esse aqui também é muito bom, 984. Tinha a Liga dos Espiões aqui, que eram crianças e vizinhos que espionavam outros vizinhos para delatar para o governo, para a figura do grande irmão, para tentar ganhar algum tipo de recompensa. A mesma coisa acontecia aqui no Brasil, era um absurdo. Tabelamento de preços, o cara da padaria queria vender a mortadela mais caro, alguém denunciava ele era preso, porque estava vendendo mais caro a mortadela, sendo que muitas vezes o mais caro era algo para ter lucro, porque pelo preço tabelado ele não teria lucro. E a mortadela simplesmente não seria mais vendida. Valia mais a pena consumir tudo e parar de comprar aquela mortadela e vender a mortadela apimentada, porque a mortadela tradicional era tabelada, a apimentada talvez não fosse. Então havia esse tipo de absurdo naquela época. E sempre pode voltar, porque políticos são criativos, mas costumam ser não tão originais assim em suas ideias. Eles copiam muito o que aconteceu no passado, e muito do que deu errado no passado, inclusive. E cabe dizer que esse não era apenas um problema do Brasil nessa época. Tudo bem que aquele era muito mais agudo do que em outros locais, mas a Argentina estava passando por um problema assim também, e em 89 bateram um recorde de inflação, que só não foi maior porque os funcionários da Casa da Moeda entraram em greve, porque senão ia ter colocado mais dinheiro ainda para circular. Os Estados Unidos, durante essa época também, 70 até o início da década de 80, tiveram uma inflação mais alta, de 2 dígitos, o que para a realidade americana é muita coisa. O Reino Unido passou por um processo também inflacionário, tudo isso coincidindo com o fim do lastro das moedas em ouro. Na verdade, o dólar era lastrado em ouro até 71 e as outras moedas tinham lastro em dólar. Depois que perdemos essa âncora real, entramos em um processo inflacionário no mundo todo. E como que esses países, Estados Unidos e Reino Unido, resolveram essa questão de uma inflação muito alta? Através dos governos liberais de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e do Reagan, nos Estados Unidos. E aí entra um conceito interessante, o da janela de Overton, falando sobre a aceitabilidade de uma ideia na sociedade. Então, antes desses governos terem sucesso, a ideia de um governo mais liberal era algo muito pouco discutível, as pessoas não aceitavam. Quando eles começaram a resolver esses problemas lá fora, isso passou a ser mais aceito. E o Collor apareceu com essa bandeira de diminuir o tamanho do Estado. E acabou que na eleição de 89, extremamente disputada, ele contra o Lula, ele veio a ser eleito. Vamos lembrar também que em 89 a gente teve a queda do Muro de Berlim, a União Soviética já estava mais fraca, em 86 teve Chernobyl, em 91 ela viria a cair, inclusive. Lógico que ninguém sabia, né? É até interessante pegar reportagens e escritos de cientistas políticos da época e não tinha ninguém projetando o fim da União Soviética, não era um negócio óbvio não, na verdade o pessoal jogava para o futuro, né, a previsão de que ela ainda estaria ali. Contudo, nesse cenário propício à redução do tamanho do Estado, Collor acabou sendo eleito. Logo quando ele foi eleito, antes de assumir, foi decretado um feriado bancário aqui no Brasil e o brasileiro já estava acostumado a saber que depois desses feriados viria algum tipo de medida econômica diferente, porque afinal de contas, como eu disse, foram vários planos antecedendo o plano Collor e era sempre assim. E no começo eles pareciam que iam dar certo, né, porque congelavam todos os preços e depois a inflação voltava. E o pessoal já estava meio desconfiado de que alguma coisa poderia acontecer, né? Durante esse feriado bancário, pessoas fizeram filas em caixas eletrônicos para tentar sacar alguma coisa de dinheiro. Mas houve a garantia do então presidente do Banco Central da época, no dia 13, o feriado bancário foi em dia 14, 15 e 16, e no dia 16 veio essa notícia aí do confisco de dinheiro em poupanças, contas bancárias e algumas aplicações como CDBs e o dinheiro que estava no overnight. E o mais interessante é que essa decretação do que ficou conhecido como um confisco, é lógico que esse não foi o nome que foi dado na época, né? Foi um empréstimo compulsório, um nome muito mais elegante para alguém tomando o seu dinheiro à força. Ele foi feito no primeiro dia de governo. Na verdade, no dia seguinte ao Collor ter assumido, teve um pronunciamento da ministra da Fazenda, que seria o equivalente ao nosso ministro da Economia hoje, a Zélia Cardoso de Mello, e ela estava falando sobre o que iria acontecer, né? Que o plano Collor era uma tentativa de resolver uma inflação que naquela época estava batendo 84% ao mês. E
Foi decretado com uma medida provisória, então uma simples canetada do presidente. O que o plano Collor ele dizia? Bom, primeiro teríamos uma troca de moeda, na época era o Cruzado Novo e voltaria a ser o Cruzeiro. Esse era um movimento que já havia acontecido antes, o Brasil criava algumas moedas como o Cruzeiro Novo, que já havia existido, mas depois de 2, 3 anos com esse nome, né, já não era mais novo, então eles trocavam o nome novamente da moeda, e nesse caso foi uma troca onde um Cruzado Novo valia um Cruzeiro. Nós tivemos várias outras trocas com cortes de zero, como viria a ter novamente uma outra, né, do Cruzeiro para o Cruzeiro Real, antes do Plano Real, mostrando inclusive que o Plano Collor não havia funcionado. Mas algumas outras medidas mais efetivas, além de simplesmente mudar o nome da moeda. Criaram um imposto sobre operações financeiras, o IOF, congelaram preços e salários por 45 dias. Por conta desse congelamento, sempre parecia que as coisas dariam certo, só que congelamento de preços gera escassez, e escassez faz os preços aumentarem depois. Estamos vendo isso, inclusive, nos dias de hoje, na Argentina. Houve o aumento das tarifas de serviços públicos, gás, luz, telefone, entre outros, fechamento de ministérios, autarquias, extinção de 24 empresas estatais que davam prejuízo, demissão de 81 mil funcionários públicos. Isso aconteceu já no Brasil, né? Exemplos mais recentes mostram a mesma coisa acontecendo na crise da dívida pública da Grécia. Então, o funcionário público foi demitido. Ah, mas a lei não permite que se faça isso. Leis mudam nesses períodos de crise. Então, o funcionário público tem a sua reserva também. E além disso, a abertura do mercado brasileiro para o exterior, extinção de subsídios, houve um controle do câmbio nesse período também, então uma série de medidas, algumas liberais, outras nem tanto, com intervencionismo do governo, todas elas discutíveis, mas teve uma que indiscutivelmente, principalmente depois que o tempo passou. É interessante que o Collor, nessa época, usou uma camisa onde estava estampado, como vocês podem ver aqui na imagem, que o tempo é o senhor da razão. E acabou que, de fato, né, o tempo mostrou o quanto ele estava errado, que foi esse empréstimo compulsório chamado de confisco pela população. O que foi essa medida do confisco? Então, eles decidiram que aquelas pessoas que tinham um saldo em conta corrente, poupança e aplicações financeiras como o CDB e o Overnight, maior do que 50 mil cruzeiros ou cruzados novos, tanto faz, equivalente era a mesma coisa, havia acabado de mudar a moeda, mas quem tivesse um saldo maior do que isso teria o seu dinheiro retido nesse tipo de empréstimo e seria devolvido depois de 18 meses com uma correção de 6% ao ano. Então, coisas interessantes, né? O que eram 50 mil cruzeiros nessa época? Convertendo para o dólar, isso dava, pelo câmbio oficial, aquele controlado pelo governo, a gente viu que essa era uma medida do Plano Collor, e de outros governos anteriores também, daria coisa de $1.300. Então, se alguém tinha mais de $1.300 em conta bancária, né, esse excesso havia sido compulsoriamente emprestado para o governo. E isso no câmbio paralelo, porque havia o oficial, que era controlado pelo governo, nem todo mundo tinha autorização para ficar comprando moeda estrangeira, e havia o paralelo, igual há na Argentina hoje. No paralelo, dava cerca de $600. Então, veja que, na verdade, o cruzeiro já estava muito mais desvalorizado do que o governo queria admitir. Então, quem tinha mais do que isso acabou perdendo acesso a esse dinheiro por 18 meses, mas ganhou uma correção de 6% ao ano e uma época onde a inflação estava batendo 84% ao mês. Então, era uma correção que não corrigia muita coisa. E o interessante é que isso foi tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Então imagine que você é um empresário, você tem uma série de funcionários para serem pagos, você tem fornecedores para pagar também, você tem outras pessoas de quem você é fornecedor e que você pode ter mandado a mercadoria e o cara vai te pagar depois. De repente todo esse dinheiro ele some da economia porque simplesmente ele está travado na mão do governo. Imagine o cenário de caos, não é à toa que muitas pessoas se mataram nessa época. Há uma série de histórias, né? Se a gente for pesquisar, você vai ver um monte de brechas nas quais o governo simplesmente não pensou. Gente que, por exemplo, isso aconteceu bastante, havia vendido um apartamento para comprar outro. Então o que a pessoa fazia? Como a inflação era muito grande, assim que ela fechava o negócio do apartamento, ela colocava todo o dinheiro numa aplicação financeira, geralmente naquele overnight, que fazia a correção do seu dinheiro pela inflação de um dia para o outro, para tirar no dia seguinte e fazer alguma coisa, comprar um apartamento. E tinha que ser rápido, porque senão o preço do apartamento continuava subindo. Então o cara que experimentou esse confisco com esse dinheiro lá, ele vendeu uma casa e perdeu dinheiro para comprar outra. Imagina como é que ficou a cabeça desse cidadão. Como é que ele não vai ficar traumatizado até hoje? Olha a violência financeira que foi praticada pelo governo naquela época. Para nós que não vivemos isso, eu era criança, eu nasci em 88, então não lembro de nada, apenas pego
aquilo que as pessoas que viveram na época, né, meu pai, meu avô, me passam e também de livros, mas vejo o tamanho da besteira que foi feita pelo governo. Só que eles não sabiam, né, ou melhor, alguns não sabiam que aquilo ia ser tão ruim naquela época. Por quê? Qual foi a cabeça do governo na hora de fazer um negócio desses? A cabeça deles era que, retirando esse excesso de dinheiro que havia na economia, porque estava o tempo todo o governo criando mais dinheiro de circulação, os preços iriam baixar porque, afinal de contas, a oferta monetária seria contraída. E isso, de fato, até porque nós tivemos um tabelamento de preços, aconteceu. No mês seguinte à imposição do Plano Collor, a inflação ela caiu para 3%, que na época era uma baita de uma conquista. Só que no mês seguinte ela já subiu para 9%, depois já chegou a 2 dígitos novamente. E mais para frente, principalmente após a liberação do dinheiro, lá em setembro de 1991, ela voltou para patamares extremamente altos. Na verdade, antes disso, no próprio ano do confisco do Collor, ela já fechou novamente em 4 dígitos, mostrando o quanto aquele plano não deu certo. Só que além de não dar certo, ele quebrou boa parte da economia. Porque, como eu disse, imagina você tendo que pagar funcionário e de repente seu dinheiro está retido. Lógico que o governo, ele fez o quê? Ele criou uma linha de crédito para esses empreendedores, ou seja, você está com o seu dinheiro separadinho para pagar as pessoas, de repente o governo toma de você, mas fala, não, fique tranquilo, porque aqui está uma linha de crédito com juros baixinhos para você, você pode pegar esse dinheiro para pagar as pessoas e continuar tocando o seu negócio. Logicamente, a gente teve como consequência desse plano um desaquecimento brutal da economia, nós entramos em recessão, várias empresas quebraram, com isso o desemprego aumentou, contratação no Brasil desde muito antes dessa época não é algo simples, então como é difícil mandar embora, também as pessoas pensam muito antes de contratar, então entramos num cenário catastrófico. Depois ainda teríamos um segundo Plano Collor, o Plano Collor 2, em fevereiro de 91, também com novos aumentos de tarifas, algumas mudanças, fim do overnight, criação de uma taxa referencial de juros, mas isso não ajudou o negócio a dar certo. No final, o que nós tivemos foi uma grande contração do PIB, então o Brasil entrou em recessão. O Collor, que começou como um governante muito popular, ele perdeu essa popularidade, tanto que depois ele viria a sofrer um processo de impeachment por conta de acusações de corrupção envolvendo um Fiat Elba na época. Então ele renunciou, teve a cassação de seus direitos políticos, o que era para ter acontecido também com a Dilma, ficou durante 8 anos inelegível, só que depois ele voltou, em 2006 foi eleito senador e até hoje é uma figura importante no cenário político brasileiro. Então veja que parece que a população não aprende, né? Se o brasileiro fosse o dinossauro e tivesse a chance de votar no meteoro, eu acho que o meteoro seria eleito. Porque a pessoa que fez o confisco, responsável por isso, que lesou milhões de brasileiros, muitas pessoas quebraram, um aumento de suicídios, foi terrível nessa época, ela continua no cenário político atual com relevância. Não é uma pessoa que não tem relevância, ela é ouvida por outras pessoas aqui dentro. E o pior desse cenário talvez nem sejam as perdas imediatas que nós tivemos naquela época, porque isso manda uma mensagem muito ruim. Imagina as empresas que queriam investir no Brasil e de repente viram isso e falaram, poxa, não dá para investir no Brasil. Veja só o tipo de coisa que acontece. Até as pessoas físicas aqui, né? Porque toda hora, como eu disse, o meu avô me manda mensagem com medo de que algo possa acontecer. Então vocês acham que as pessoas que têm esse medo constante de um novo confisco, elas investem pensando em longo prazo? Não, elas encurtam cada vez mais esse prazo. Nessa época chegamos no limite de um encurtamento de prazo de investimentos de um dia para o outro, que era esse overnight, que corrigia o efeito da inflação de um dia para o outro. E esse tipo de pensamento perdura na cabeça de muitos brasileiros, porque nós ainda somos um país com muita insegurança jurídica. Só que é preciso reconhecer que nesse ponto, no risco de confisco, nós tivemos um grande avanço, porque como foi falado aqui no vídeo, nessa época do Collor ele fez isso com uma canetada, uma medida provisória, e aquilo estava implementado. E para que isso não pudesse ocorrer novamente, com as consequências terríveis que nós vimos que o Plano Collor teve, para isso nós tivemos uma mudança na Constituição através da Emenda Constitucional número 31 de 2001, que estabelece no seu artigo 62 que não é possível deter ou sequestrar bens da poupança popular ou qualquer ativo financeiro. Em situações extremas, a gente teria que ter uma mudança da Constituição e para isso seria necessário passar pelo Congresso. Então por que a chance de um confisco hoje ela é muito menor? Vamos imaginar que esse cenário efetivamente ele voltasse a acontecer. E vamos deixar muito claro que o cenário hoje é radicalmente diferente. O problema do Brasil naquela época era um processo de hiperinflação, com inflação chegando a 4 dígitos. Hoje, a inflação está alta. Para os patamares dos últimos anos, ela tem se acelerado, principalmente se a gente for olhar o IGPM, que está com quase 30% nos últimos 12 meses. O IPCA de 12 meses ainda está na casa dos 5,2%, ou seja, quase batendo no teto da meta, mas hoje nós temos reunião do Copom, já se espera uma elevação da taxa Selic de pelo menos meio ponto percentual.
talvez até mais, vamos ver o que o Copom vai fazer, se pode vir 0,75 nessa decisão. E um aumento da Selic tende a segurar a inflação. Ela é um instrumento que serve para isso, né? O Banco Central aumenta a Selic conforme veja que a inflação está fugindo da meta, mas não é nada comparado àquela época. E, novamente, não deu certo naquela época, mas, como eu disse, não dá para confiar na cabeça dos nossos políticos. Contudo, imaginando esse tipo de cenário, de que alguém novamente proponha um confisco de poupanças, contas bancárias, a maneira do que o Collor fez, isso teria que ir para o Congresso. Na hora que fosse para o Congresso, isso seria amplamente noticiado. Sendo noticiado, as pessoas fariam fila nas portas dos bancos, mesmo que estivessem fechados, fariam filas em caixas eletrônicos, haveria protesto nas ruas, então nós teríamos um ambiente de caos. Se os bancos não estivessem fechados com a decretação de um feriado bancário ou limitação de saques, as pessoas simplesmente iriam tentar retirar o máximo de volume possível dos bancos. Como os bancos vivem de emprestar mais dinheiro do que possuem, através do sistema de reservas fracionárias, quando você coloca o seu dinheiro no banco, apenas parte dele vai para uma conta no Banco Central, onde ela fica compulsoriamente armazenado, mais ou menos, depende da finalidade do dinheiro, cerca de 20%, os outros 80% são usados para fazer empréstimos. Imagine que você depositou 1 milhão no banco, 200 mil vão para a conta do compulsório do Banco Central, 800 mil estão disponíveis para serem emprestados. Alguém pega esses 800 mil emprestados para, por exemplo, abrir uma franquia, aí vai e paga o franqueador, dá os 800 mil na mão dele. Esse cara vai e bota no banco. Por coincidência, para simplificar, imagine que é o mesmo banco, 20% vai para a conta do Banco Central. 160 mil. Os outros 640 mil ficam disponíveis para serem emprestados. São novamente emprestados. Esse processo vai acontecendo até que o 1 milhão original esteja no compulsório. E os empréstimos serão de 4 milhões de criação de dinheiro, simplesmente é crédito. Aqui, como hoje em dia o dinheiro é digital, a gente não vê diferença entre dinheiro e crédito. Antigamente havia. O nome desse processo é criação de moeda escritural. Era feito pelos bancos. E agora imagine que, do nada, surge essa notícia de confisco e aquele cara que depositou 1 milhão, ele quer tirar. Existe 1 milhão dele, tá lá no compulsório no Banco Central. Mas o outro cara que depositou 800 mil quer tirar também, o outro que depositou 640 quer tirar também e não existe esse dinheiro. Esse banco teria que ser resgatado pelo Banco Central, que tem essa figura, esse papel de um emprestador de última instância, para que ele não viesse a quebrar. Então veja que os possíveis benefícios, que na verdade eles praticamente não existem, pegando a experiência histórica, eles seriam muito menores do que os malefícios causados à economia e também a popularidade daquele que propôs o confisco. Basta ver o que aconteceu com o Collor imediatamente depois daquilo. Tudo bem que depois ele voltou a ser eleito senador porque o brasileiro tem memória curta, E esse vídeo, inclusive, ele tem esse papel. Relembrar os erros que foram cometidos no passado para que a gente não volte a cometer esses erros. Inclusive, não deveríamos eleger o pessoal que estava envolvido nisso. Fica essa reflexão. E por último, para a gente terminar aqui esse vídeo, vale lembrar que hoje também há algo que não existia naquela época, que facilita muito a vida do brasileiro ou de qualquer outro cidadão de algum país, que porventura corra o risco de ter seus bens confiscados, que são as criptomoedas, No caso específico, aquela que eu mais gosto, o Bitcoin. Porque o Bitcoin, ele é um ativo que, se estiver numa carteira externa, fora de uma corretora, porque corretoras são empresas e estão sujeitas à interferência do governo, ele simplesmente se torna inconfiscável. Então, se alguma coisa assim acontecesse, igual aconteceu no começo da década de 90, você teria o confisco das contas bancárias, mas teria pelo menos um saldo em bitcoins, e um bitcoin hoje está extremamente valorizado, para poder trocar por dinheiro, que provavelmente se valorizaria muito no ambiente nacional nesse tipo de cenário. Você teria pelo menos o bitcoin para poder continuar pagando as suas coisas, ou até sair do país para recomeçar a vida em outro canto. Nesse ponto também vale a pena lembrar, daquele vídeo que eu fiz recentemente, falando sobre a questão de você não ter todo o dinheiro no país. Quem tinha recursos fora do país acabou ficando mais blindado frente a esse cenário, até porque a gente teve uma desvalorização cambial grande também. Como eu disse, as pessoas ficam pensando, não vale a pena investir no Brasil, então o pouco dinheiro que elas têm disponível, elas tentam mandar para fora em um cenário como esse. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que compartilhem ele com os amigos para que eles entendam mais sobre o que foi o plano Collor, o que ele queria, como deu errado, as consequências e por que, na minha opinião, a chance de que ele volte a acontecer, um confisco nessas condições, é muito pequena, embora eu nunca possa falar que é inexistente. E justamente por conta disso, vale a pena investir parte do que você tem no exterior e ter alguma reserva, pequena, não precisa ser muita coisa, porque é muito volátil, em criptomoedas, mais especificamente, na minha opinião, como uma tentativa de reserva de valor, ainda falta o teste do tempo, no Bitcoin. Deixe um comentário, receber feedback de vocês é sempre importante. E sugira novas pautas também para que a gente possa gravar outros conteúdos aqui para o canal. Um abraço a todos e até a próxima.